te salvou e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho diante ali, né? O que Deus diz nesta noite, igreja? Que queres que faça? Porque a palavra de Deus tem falado, eu tentei mudar, mas Jesus falou assim: filha, vai em Marcos 10, 51. A irmã veio aqui no louvor e entrou no 27, né, da palavra do Senhor aqui. Que Jesus, porém, olhando para ele, disse: para o homem é impossível, mas nada para Deus, porque para Deus todas as coisas é impossível diante do Senhor. Deus, ele também diz em Isaías, diante da palavra do Senhor, que entrega todas as tuas preocupações diante da mão de Deus. Porque a palavra de Deus, ele diz em Isaías também, 55, 22, né? Que ali a palavra, o texto vai dizer que nós aconselha a confiar os nossos cuidados e a preocupação ao Senhor. Porque a preocupação pode ser definida como ideias, inquietude, ansiedade, e hoje em dia o que mata o ser humano é a ansiedade do Senhor. É a ansiedade que às vezes ataca ali, e às vezes o ser humano não tem paciência de esperar, mas a palavra de Deus, ele diz no texto, que revela que é importante o encontro que um jovem rico teve com Jesus. E esse jovem rico pensava que não precisava fazer mais nada para ser salvo. Mas Jesus ali disse: falta-te uma coisa. Pelo fato de andarmos correto em algum segmento de nossa vida, talvez pensamos que já é o suficiente. Mas entretanto sempre está faltando algo perante nossas vidas. Porque ali o homem era rico, mas faltava algo na presença dele. Então não é diferente. Sempre falta algo nas nossas vidas, diante da nossa presença, porque às vezes achamos que é suficiente. E não é diante de Deus. Porque aqui a irmã veio falando do coração. E falta amor na nossa geração hoje dentro da igreja. Falta isso. Amor, reverência diante das coisas de Deus. Porque a primeira coisa que falta em nosso dia é o amor. O próprio Jesus denunciou a falta de amor. Ali a presente geração dizendo: bem vós conheço que não tendes vós o amor de Deus. Então isso está se esfriando dentro da igreja. Estão se esfriando de tal maneira, irmãos, que pais que matam seus próprios filhos, filhos que matam seus próprios pais, em tantos outros casos que falta de amor, que imprensa maiormente só revela a frieza do amor de todos os seus níveis. E as consequências multiplicam a iniquidade, que está em Mateus 24, 12, que diz, né, Oséias 4, 1, o próprio Deus já havia denunciado que esta falta de amor, dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Hoje em dia não tem mais isso. O amor acabou, se esfriou diante da palavra ali do Senhor. As pessoas querem levar a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, e aí esfria. E a palavra de Deus diz que ali diante de Deus, o que Deus quer que Deus faça diante da vida de cada um? Por quê? Porque a palavra de Deus, eu li um pedacinho do 27, irmão, e vou entrar no 10 agora. Por quê? Porque a passagem bíblica revela a disposição do mestre em atender ali o pobre desprezado homem, que ali se encontra cego de Bartimeu com Cristo, e aprendemos sobre isso a disposição do Senhor para atender o chamado homem desprezado, que ainda oferece a opção de pedir o que deseja. Então Deus, ele quer que nós pedimos ao Senhor que faça perante nossas vidas. Porque a importância aqui de um clamor, uma das coisas que percebemos na Escritura é a importância que Deus
dá o clamor aos aflitos, e Jesus parou toda a multidão para atender o clamor de uma compaixão de aflito de Bartimeu. Irmãos, se nós olhar diante do Senhor, estava ali também, que está ali, fala do pobre, que é o rico e Lázaro. E a palavra ali diz, ali aquele homem, também, Lázaro naquela situação, não queria comer as migalhas, não queria dar, e nem queria que o funcionário ajudasse Lázaro. Então Lázaro ali teve um encontro, foi ali, e teve encontro com Deus. E aí aquele que era rico foi ali para o inferno. Por quê? Para não dar a mão a alguém, de ali ajudar. Ele tinha para dar, mas não quis dar. E aqui Jesus ele diz que uma das coisas que percebemos em Gênesis 21, 17 e 20, Deus parou para atender o clamor de um menino, de uma mãe aflita no deserto, que era Ágata. Ágata entrou, saiu, foi embora com aquele menino no meio do deserto. E ali, pela aflição daquele menino, Jesus clamou pela vida da mãe, que a mãe estava aflita naquele deserto. Como o Salmo 50:15 diz, que o próprio Senhor se coloca à disposição para nos atender e dizer: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A palavra de Deus, quando Jesus diz no Salmo 50:15, o próprio Senhor se colocou à disposição para nos atender, dizendo: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarei. Então Deus quer nesta noite, igreja, diante desta palavra, que Ele coloque em posição para nos atender, para ali nos atender o nosso clamor, a nossa aflição, a nossa angústia. Porque às vezes tem dia que nós estamos angustiados, aflitos com certas situações, e não entendemos por que passamos. Mas Jesus disse que todos nós passamos por aflições, mas todo aqui Ele diz, Ele sempre se coloca à disposição para nos atender, para nos ouvir a nossa oração, o nosso clamor. E Jesus ele diz que salvou em todas as angústias. Aqui Jesus diz em Salmo 34:6, o salmista, a resposta do clamor do homem aflito, dizendo: clamou este pobre, o Senhor ouviu e salvou de todas as tuas angústias. E o que Jesus diz nessa noite: que queres que tu faça, que tu esteja passando, peça que eu aqui te disposicionarei, e aqui você irá dizer aqui diante do Senhor, invocará a mim e eu te glorificarei. Nesta noite. E Jesus ainda diz que o Senhor ofereceu a Bartimeu o direito de opção de pedir. Que queres que tu faça, apesar de saber das nossas reais necessidades, o Senhor ainda nos oferece a opção de pedir o que desejamos. A irmã diz aqui, o que nós pedimos é o que está dentro do nosso coração. E aqui Jesus ele está dizendo aqui, o que queres que faça? Diante o pedido ali que Bartimeu pediu. Então ele quer que nesta noite nós pedimos, o que é que Deus faça? O que é que Deus, que tu quer que Deus faça hoje na tua causa, no teu problema, na tua aflição, no estágio que tu esteja passando? Porque Jesus ele diz ali para Bartimeu que ele ainda deu opção para ele pedir. E aqui Jesus ele diz que o Senhor já havia mostrado a disposição para atender o desejo de Salomão, quando lhe disse: pede o que quiser e que eu te dei. Então não é diferente. Quando nós pedimos ao Senhor de todo o nosso coração, pedimos aqui de corpo e alma e espírito, o Senhor ele ouve.
Ele ouve, igreja. E Jesus está aqui hoje, à disposição hoje da igreja, para que pede os que tu queres e o que ele faça. Porque aqui Bartimeu revelou a sua real necessidade. Mestre, que eu tenha vista. E ali Marcos diz aqui, Salomão também revelou a sua real necessidade. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar este povo, porque poderia julgar este tão grande povo. Mas ali Salomão pediu o quê? Entendimento, sabedoria e conhecimento diante do Senhor. E Jesus atendeu a solicitação de Bartimeu e disse: a tua fé salvou. Aleluia. E aqui Jesus ele diz que o Senhor também atendeu a solicitação de Salomão, dizendo: a sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazendas e honrais, qual nenhum um rei antes seria de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então Jesus ele quer que te faça, porque a mesma disposição que o Senhor mostrou para atender Bartimeu e Salomão, ele mostra a nós para atender os nossos pedidos nesta noite. O que tu queres que Deus faça hoje? Peça hoje em todo o coração. Peça para esse Deus, porque Ele tem poder, irmão, de fazer, de mover diante das nossas vidas. E é só nós clamar, assim como Jesus diz, que está em Mateus 6,11, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque Deus não deixa faltar. Deus ele se importa com agora, e Ele não está distante ou indiferente. Ele sabe exatamente do que você precisa hoje. Ele sabe do que você precisa hoje. Ele sabe. E Ele sabe, e Ele está cuidando disso. Antes mesmo de você falar, Deus já conhece as nossas necessidades. E Ele sabe da sua casa, da sua família, do seu coração. E aqui nada passa despercebido aos olhos do Pai. Porque aqui Jesus, o pão, representa sustento, resposta, provisão, às vezes emocional, espiritual e física. E Deus tem o poder de suprir todas essas áreas nesta noite. Se tu queres, pede hoje o que Deus quer que tu faça, que Ele faça, igreja, nesta noite, diante desta palavra. E aí Jesus ainda ele diz, Ele promete o suficiente para hoje, a cada dia, a porção certa nas nossas vidas, diante da presença do Senhor. E aqui, quando nós confiamos, descobrimos que nunca faltou. Às vezes coisas vêm oprimir nós, para às vezes achar que está faltando algo nas nossas vidas. Às vezes uma decepção, às vezes certas situações que acontecem em nossas vidas, que às vezes bota tristeza no coração, bota às vezes frieza. Mas Deus ele diz que descobrimos que nunca faltou. Mesmo quando tudo parece escassos, creia o Deus da mudança, que está preparando algo no baseadores, e Ele trabalha onde seus olhos não podem ver. Porque Bartimeu pediu a Deus ali para que ele voltasse a enxergar. Então, irmão, ele queria ali o que Deus, o que ele não podia ver, mas Deus sabia ali o que ele precisava, da visão. Mas o que salvou ele? A fé dele. Então é a fé que nós entregamos a Deus, que nós temos resposta diante do Senhor. E aí Jesus ele diz, e onde seus olhos não podem ver, não limite o agir de Deus. Ao que você pode calcular, que Deus pode dar o resultado. O que nós às vezes calculamos, ou vai calcular, quem está na situação é o Senhor, porque é Ele que vai dar a resposta, é Ele
que vai nos calcular o que nós precisamos diante da presença de Deus. E aí Jesus ele diz, a provisão é dele. Pode vir das formas mais inesperadas, mas o maná ainda cai no deserto aqui de Deus. No deserto que às vezes nós passamos, né? Porque nós estamos passando, que o maná não vai cair porque Jesus tem provisão nesta noite, perante a minha vida e a tua. E Deus não deixa faltar, porque Ele é Pai, e Ele é fiel, está contigo e comigo, e só basta a gente confiar nesse Deus, que Ele tem o poder de mover, o poder de fazer, porque às vezes o que nós vemos não é o que Deus vê. E Deus ele diz que a gente devemos sempre orar, que a gente devemos sempre agradecer, porque a provisão do Senhor está a caminho, igreja. Se tu veio hoje atrás de uma resposta e falasse para o Senhor, Deus ele diz que a provisão já está a caminho nesta noite, que só bastamos crer e que tu queres que Ele faça. Peça hoje, peça ao Senhor que Ele fará. Ele faz diante a minha vida e a tua. Eu não sei, mas Deus sabe a tua necessidade. Ele sabe o que tu está passando. Ele sabe a tribulação. Ele sabe a agonia que tu está passando. Mas a providência é do Senhor, porque Ele diz que a providência já está a caminho nesta noite. Se tu quer que Deus faça, Ele vai fazer nesta noite, perante esta palavra, igreja. Só basta confiar nesta noite. Não pense que hoje tu não ia chegar aqui, não ia ter resposta do Senhor. Mas Deus, Ele desce o maná nesta noite, porque a palavra de Deus, Ele diz, quando Ele estava no deserto, nem de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E é a boca de Deus que está falando nesta noite, que a provisão está a caminho nesta noite na minha vida e na tua. Se tu quer que Ele entre na tua saúde, Ele entra. Se tu quer que Ele entre na tua causa difícil, Ele vai fazer nesta noite. Se tu quer que Ele entre na tua família, Ele vai entrar e vai fazer o mover. Se tu crê, saia, porque é a tua fé que vai aqui crer nesta noite, que é o poder de Deus que vai agir, porque é operando Deus que impedirá do agir de Deus, igreja. Deus, Ele age de maioria de forma, num poder tão grande nas nossas vidas, que nós às vezes não esperamos nem aquele momento, mas é naquele momento que Deus traz e a gente nem espera, e aí Deus chega com a provisão dele. E ali quando Ele vem, Ele já vem por completo, porque Jesus Ele não dá nada ali pelo meio, nem pela metade, Ele dá por completo, igreja. Se tu crê nessa palavra nesta noite, perante a mão do Senhor, tu pede ao Senhor, pede que tu quer que Ele faça nesta noite. Se tu quer que Ele entre, onde tu quer que Ele entre, Ele vai entrar nesta noite. E tu verás a glória do Senhor, e tu glorificarás esse Deus nesta noite. Só basta crer, irmão. É crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é de ouvir a palavra. E se nós ouvirmos, entregamos ao Senhor nesta noite, e Ele, crendo no que Ele vai fazer, tu pode ter certeza que a provisão de Deus está a caminho nesta noite. Amém, igreja? Esta palavra